Olá, meus alunos, como vocês estão? Eu tô aqui para fazer com vocês uma atividade de projeto de vida. A gente sabe, né, que os tempos estão difíceis, as coisas estão complicadas, tá tudo fora do que a gente estava acostumado a fazer, tá tudo diferente, né? E aí, às vezes a gente fica naquela doideira, né, pensando, mas tem muita coisa, eu não consigo dar conta de tudo, né? E estão me mandando muita atividade, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo e coisa e tal. E por que eu acho que isso tem a ver com um projeto de vida? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, qualquer coisa, meu sonho é ser tal profissão, ou é viajar, ou é, enfim, né, aprender tal assunto e tudo mais. Para eu conseguir chegar nisso, a gente precisa planejar. A gente precisa planejar o caminho que a gente vai levar até lá. E esse planejamento exige uma certa disciplina e dependendo uma certa rotina. Por exemplo, eu quero aprender o idioma tal. Exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer para mim uma rotina de estudos. Não adianta eu querer aprender russo e aí eu vou na aula de russo, que é uma língua totalmente diferente da nossa, e eu passo a semana inteira sem olhar para a cara do caderno de russo, né? Fica complicado. Aí eu vou lá uma vez por semana só e não sei o que. É lógico que vai ter lição de casa, é lógico que vai ter coisa para estudar, é lógico que eu preciso praticar. Então, se eu falar, tá bom, eu vou praticar e não marcar isso na minha agenda, eu acabo não praticando. Porque aí eu fico, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que dar uma varrida aqui, eu tenho que ir pro trabalho, agora eu tenho que fazer não sei o quê. E vai ficando pra depois, quando eu vejo eu não fiz. E aí tudo parece um grande fardo, né? Então eu preciso organizar uma rotina. O que é uma rotina? Uma rotina é aquilo que você faz sempre, periodicamente, né? 2 vezes por semana. Se eu faço a mesma coisa 2 vezes por semana, é uma rotina, né? Ou todo dia eu vou ter uma horinha para aquilo, é uma rotina. Eu preciso montar essa rotina e eu preciso visualizar essa rotina, porque se eu não visualizar, eu não faço, né? Eu, por exemplo, não faço nada. No começo desse isolamento, eu estava ficando doida, porque eu não sabia que horas que era, que horas que eu ia começar uma coisa, que horas que eu ia terminar outra coisa. A hora que eu vi, eu estava meia-noite fazendo coisa que era para eu estar fazendo à tarde e não fiz as coisas que eu deveria, outras coisas que eu deveria fazer. E aí a gente se sente sobrecarregado, né? Vamos pensar, então, aqui o que é mais urgente agora, né? É mais urgente agora a gente pensar na questão de como né? Para qualquer coisa que eu queira fazer no futuro, eu vou ter que estudar, eu vou ter que terminar esse negócio aqui chamado Ensino Fundamental 2 e depois aquele negócio lá chamado Ensino Médio, né? Então, como é que eu vou passar por esse perrengue aqui com mais de alívio, de tranquilidade, né? Vai ser difícil? Vai ser difícil para todo mundo, né? Mas com um pouco mais de tranquilidade. Vou fazer uma rotininha. Eu preciso estudar, eu preciso participar das aulas, porque isso vai ser importante para mim. Mas eu sinto que eu não tô aprendendo nada. Cara, vai por mim, vai ser muito pior se você não estiver estudando nada, tá? A hora que você voltar para a escola, que você passou 4, 5, 6 meses sem ver nada, aí você vai falar, meu Deus. É claro que a gente vai voltar para a escola depois de todos esses meses, mesmo com o ensino à distância, a gente vai voltar e vai falar, como tá difícil, parece que eu não aprendi nada, coisa e tal. Mas vai por mim, vai ser muito mais difícil para aquele colega que ficou sem fazer nada. É claro que a gente sabe que alguns não têm escolha, infelizmente, alguns estão sem internet, estão sem acesso nenhum, estão em lugares complicados, né, difícil acesso e tudo mais. Mas quem pode tem que se esforçar ao máximo. E aí, como é que eu faço com essa questão? Mas parece que é tanta matéria. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Que vocês vão pensar para essa atividade de projeto de vida? Vocês vão pensar que se vocês estivessem na escola, indo presencialmente, qual que é o tempo que vocês ficam na escola? Vocês vão de segunda a sexta, 5 dias por semana na escola e ficam lá do 12:30 às 6:05.
isso do Aracanço, né? Tem escolas que começam, porque ali é um outro local e tudo mais. Tem escola que começa à 1 da tarde, vai até 6h35, né? Ali no Village fica um pouco difícil, porque escurece, tem zona rural e tudo mais. Então o horário é um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, vocês vão para a escola todos os dias e vocês têm 7 aulas. Cada uma dessas aulas tem 45 minutos. Agora, pensa bem, todos os dias vocês estão tendo 3 aulas no centro de mídias. 3 aulas. Quantas aulas faltam diariamente para suas 7? Né? Tira as 3 do centro de mídia, faltam 4. 4 aulas de 45 minutos, se eu pegar 45 minutos com 45 minutos, eu tenho 1h30 para 2 aulas, mais 1h30 para as outras 2 aulas. Vocês precisam todos os dias reservar mais 3 horinhas do seu dia para estudo, né? Eu sei que em casa tem coisa para fazer e tem que fazer. Tem que ajudar a lavar a louça, tem que fazer, né? Hoje é meu dia de lavar a louça, hoje é meu dia de varrer, né? Tem que dividir as tarefas, lógico, porque todo mundo mora na mesma casa, todo mundo suja, todo mundo usa, todo mundo come, então todo mundo ajuda, né? Mas a gente não pode esquecer que se não fosse o isolamento, a gente ia estar todo esse tempo na escola, né? Então a gente tem que tomar esse tempo para o estudo. Para quem é criança e adolescente, a prioridade é o estudo, né? Isso está na lei, tá? Então vocês têm que reservar, vocês têm que assistir as 3 aulas do centro de mídias e reservar mais 3 horas, que são essas outras 4 aulas. 3 horas do seu dia para estudar. Posso fazer 1h30, um intervalo de meia horinha, mais 1h30? Pode. Posso fazer 1 horinha e 15 minutos de intervalo, mais 1 horinha, 15 minutos de intervalo, 1 horinha? Pode. Você pode organizar o seu horário, mas você tem que ter noção de que você precisa ter 3 horas sentado na cadeirinha estudando, fazendo a atividadezinha que o professor manda. Se você for pensar bem, no final da semana, você tem 15 horas de estudo fora o centro de mídias. 15 horas, né? Porque são 3 horas por dia, 5 dias por semana, 3 vezes 5, 15, né? Matemática básica. Vocês têm 15 horas por dia, né? Por semana, para os seus estudos. 3 horas por dia. Então, se você pensar, vou dar 1 horinha para cada matéria, vocês têm 11 matérias, ainda sobraram 4 horinhas para vocês distribuírem para as matérias que tiverem mais pesadas, ou para as matérias que têm mais aulas, por exemplo, matemática e português têm mais aulas, né? Vocês podem reservar 1 horinha a mais para matemática, 1 horinha a mais para português, né? Enfim, ou essa semana não teve atividade de projeto de vida, então eu vou botar essa 1 horinha na história que tá mais pesada essa semana. Então isso pode ser organizado, ok? Agora, como que eu vou organizar para poder visualizar isso, né? Eu vou dar o exemplo do meu. O meu tem mais tempo do que o de vocês, porque eu dou 32 horas, significa que mais... Eles contam que eu trabalho em casa para preparar aulas para vocês e tudo mais. Então, eu tenho 40 horas de serviço por semana. 40. Isso significa 8 horas de trabalho por dia, né? Vocês, por dia, são essas 3 horinhas mais 2 horinhas e pouco do centro de mídia, são 5 horas e pouco, né? Então, o meu tem mais do que o de vocês. Eu fiz o quê? Eu fiz uma tabela da semana, ó. Olha a tabela da semana. Então, vocês podem pegar ou no caderno de vocês, assim, ou uma folha de sulfite, uma folha que tinha coisa atrás e não serve mais, e vocês vão fazer a tabela. Vocês vão fazer uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, porque são os 5 dias da semana e aqui vão seus horários, né? Então, 6 colunas. E eu dividi de hora em hora. Vocês podem dividir em bloquinhos de 45 minutos, que é o tempo da aula de vocês, né?
e fazer os bloquinhos de 45 minutos. Vocês podem fazer como eu fiz aqui, de deixar do meio-dia às 14 para almoço, né? Que é inclusive o horário de almoço do Centro de Mídias, é do meio-dia às 14. Vocês podem fazer como eu fiz, eu deixei tudo para almoço, né? Deixar essas 2 linhas para almoço. E as outras vocês colocam, eu coloquei todos os horários do Centro de Mídias, né? Por exemplo, né? Se eu fosse assistir todas as aulas. Coloquei quando eu tenho reunião dentro do Centro de Mídias que eu tenho que assistir. Coloquei quando eu tenho reunião com a coordenadora da nossa escola, né? Coloquei tudo isso, coloquei os plantões de dúvidas de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer uma tabelinha assim, vão começar lá com o horário do Centro de Mídias de vocês. Por exemplo, 9º ano, o Centro de Mídias começa às 9h45, né? E vai até meio-dia. Então, vocês vão colocar essas 3 aulinhas aqui, três tempinhos antes, né? Das 9h45 das 9h45 às 10h30, das 10h30 às 11h15, das 11h15 ao meio-dia. Aí vem meio-dia almoço, né? Descansa, tal. Aí, à tarde, vocês vão olhar quais são os horários dos seus plantões e vão colocar aqui. Eu fiz uma tabelinha para vocês e mandei no grupo de WhatsApp de vocês os horários. Então, vocês podem pegar aquela tabelinha que eu fiz para vocês e já passar aqui qual é o horário de plantão de vocês. Coloco o horário de plantão. Vocês têm plantão de 8 matérias, né? De 8 matérias. Então, vocês podem... vocês vão distribuir aí esses 8 plantões. Então já vai dar 8 horas, né? Daquelas 15 na semana que tinha. 15 menos 8 são 7. Sobram 7 horas para vocês distribuírem entre as atividades que precisa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar de fazer a atividade da matéria na hora do plantão. Então, se o meu plantão, qual que é o meu plantão com o 8º ano? Meu plantão com o 8º ano é de quinta-feira, das 16 às 17. Então, façam a matéria de ciências, a atividade de ciências nesse horário. Porque aí, quando surgir a dúvida, você já vem tirar comigo, né? E aí, se faltar alguma coisinha, depois você distribui nos horários que sobraram. Então, vocês distribuem os horários do Centro de Mídias, que é fixo, distribuem os horários que nem eu fiz aqui, né? Só que aí do Centro de Mídias só do 8º. Vocês distribuem os horários dos seus plantões, por exemplo, de ciências vai estar aqui, né? Na quinta-feira, das 4 às 5 da tarde. Vejam o das outras matérias. E depois vai sobrar mais 7 horas, né? Para distribuir nesses 5 dias. Vocês escolham os horários, né? Os horáriozinhos, coloca que nem eu coloquei aqui, ó. À tarde, para vocês do 8º ano, coloca de hora em hora, 15 às 16, 16 às 17, 17 às 18, 18 às 19, né? Coloca assim. E aí vocês vão distribuir, tipo, por exemplo, né? Segunda-feira eu vou fazer, então, segunda-feira das 16 às 17, faz de conta que não tem plantão de nada. Então eu vou fazer atividade. Escreve aqui, né? Atividade. Aí, nesse horário aqui também não tem nada. Atividade. E vai colocando, né? Vai colocando os horários que é melhor para vocês. E aí vocês podem acrescentar, né, depois de ter colocado todos esses horários de atividade da escola, né? Então escreve Centro de Mídias nos horários de aula do Centro de Mídias, escreve plantão CIE, né, de ciências, plantão IS, de história, plantão arte, de artes, e por aí vai, né? Plantão de física, de educação física. Coloca nos horários que tá lá, que eu já fiz a tabelinha para vocês, são horários fixos, né? Aí vocês escolhem os horários das outras 7 horinhas para fazer atividade. Aí escreve lá, atividade da escola, atividade da escola, atividade da escola. Qual atividade eu vou fazer primeiro? Aquela que está mais perto de vencer, né? Se eu já é quinta-feira, eu tenho que fazer atividade de ciências e atividade de artes, mas a de artes só vence na terça-feira que vem, a de ciências vence na sexta, então faz a de ciências primeiro,
né? Então é isso. Aí distribuiu as aulas do centro de mídias, distribuiu os plantões, distribuiu as atividades da escola, aí você pode distribuir as atividades da casa, né? Por exemplo, depois aqui do almoço, terça-feira é meu dia de lavar a louça, né? Coloca aqui. Aí no finalzinho do dia lá, ou às vezes é no começo do dia, quinta-feira, antes da aula do centro de mídias, é meu dia de varrer a casa. Escreve lá, varrer a casa. Coloca tudo. E aí você vai perceber que se você seguir esse calendário, vai te sobrar mais tempo do que você imaginava, tá? Então você vai fazer isso que eu mostrei aqui. Eu quero esse capricho aqui, ó. Eu quero bonitinho do jeito que eu enxergo, porque essa aqui eu não vou pedir para vocês fazerem aquele fazer no computador, porque fazer tabela no computador é um pouco mais complicado que fazer texto, né? Então, esse aqui eu vou pedir para vocês feito assim à mão mesmo, pode ser no caderno, pode ser no sulfite, pode ser numa folha que tinha coisa atrás e não usa mais, e vou pedir para vocês tirarem uma foto bem focada, bem iluminada, né, sem embaçar, sem ficar escuro, e postar para mim lá no Classroom, tá? Só que aí tem que ter esse capricho. Não pode ficar a lápis. Tem que passar. Mas eu não tenho canetinha. Pode ser caneta, não tem problema. Faz um coloridinho bem clarinho com os lápis de cor que vocês ganharam no kit, né? Bem clarinho, só para destacar uma coisa da outra, que nem aqui. Eu separei por cores. O azul claro é a aula do centro de mídias, o rosinha é o almoço, o roxinho é para fazer os vídeos, né? O laranjinha é para os plantões. Então dividam também, façam isso, né? Bem organizadinho, bem caprichadinho, com uma letra bem bonita. Se a sua letra de forma for melhor que a letra de mão, faz com a letra de forma, né? Ótimo, não tem problema com isso, né? Então, só recapitulando, a tabela assim, né? A mão mesmo, só que passado tudo limpo, a caneta, bonitinho, grandinho para eu enxergar, tirar a foto com foco, com iluminação e postar no Classroom, tá? Essa atividade vale nota para vocês, ok? Então é isso, eu espero que isso ajude vocês a se organizarem e a sobrar mais tempo para a vida de vocês, ok? Até a próxima!